Salve galera, tudo bom com vocês? Professora Renata Esteves de Sociologia do Se Liga Nessa História. E nessa aula de hoje nós veremos uma filósofa muito importante que já trouxe muita polêmica quando caiu uma vez no Enem e a gente vai tentar entender o pensamento dela definitivamente para não causar mais tantas polêmicas, que é a Simone de Beauvoir. Então aqui nessa aula a gente vai aprofundar um pouquinho do pensamento dela para que você crie condições e coragem e vontade de ler a obra O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Bora? Se liga! Nessa história. Simone de Beauvoir, uma importante pensadora francesa do século XX, que traz aí diversas reflexões a respeito do feminismo, sobretudo da época de 60 a 80, de 1960 a 1980. E o que diz esta filósofa? Para compreender o pensamento da Simone de Beauvoir, é importante compreender primeiro a linha filosófica que ela segue, que é o existencialismo. Então, para que a gente compreenda o existencialismo, primeiro a gente precisa voltar lá atrás na nossa tradição filosófica grega, que compreendia o mundo através da ideia de essência. Então, dizia lá o Platão que nós temos uma essência, que existe primeiro uma verdade que está lá no mundo das ideias, e nós devemos buscar esta verdade. Então, como que o conhecimento se dá? Por meio dessa tradição platônica. A verdade está lá, ela existe e cabe a nós ir atrás desta verdade que já existe. Esta verdade nós também poderemos denominar essência. Então o mundo vai se consolidando através desse ideal de essência. Na verdade, prevalece essa ideia tanto na antiguidade quanto na Idade Média. Com o advento do cristianismo, o ideal de essência se desenvolve ainda mais, porque existe a ideia que Deus teria criado o mundo, então já estaria ali pronto, e cada coisa teria a sua essência. Então, por exemplo, os ideais de Adão e Eva, a Eva constituiria a primeira mulher, e todas as mulheres seriam iguais a Eva. E o Adão constituindo o primeiro homem, todos os homens seriam iguais ao Adão. Então existiria uma essência para homem e uma essência para mulher, uma essência para animal e uma essência para tudo. Deus teria criado este formato e esse formato seria imutável. Eis que no Renascimento houve uma nova configuração de mundo, trazendo uma nova esfera econômica, uma nova esfera social e, sobretudo, uma nova esfera científica e uma nova esfera filosófica. E a partir daí ficou cada vez mais difícil sustentar esse ideal de essência. Então, lá no século XIX, por exemplo, até a biologia passa a admitir que as coisas estão em constante mutação com o Darwin. E é nessa linha que o existencialismo se insere, na ideia de que não existiria uma essência para nada, porque as coisas estão em um constante devir, isto é, em uma constante transformação, em um constante movimento. Não dá para falar que nada é, as coisas estão. Por exemplo, a configuração do ser humano segundo Darwin nem sempre foi assim e nem sempre será. Então eu não posso falar de uma essência biológica humana, porque as coisas estão, elas não são. É um momento, é um processo. E o existencialismo compreende que o mundo se dá em meio a esse processo. Em meio a este pensamento que o Sartre desenvolve a famosa frase dele, que é: a existência precede a essência. Ou seja, primeiro a gente existe e aí conforme a gente vai produzindo a nossa essência, a nossa existência é que se forma uma essência. Então lá no Platão, primeiro tem a essência e aí eu vivo de acordo com o que já está pré-determinado, que é essa essência. Então a minha existência ela já está pré-determinada. Agora, segundo o existencialismo, primeiro eu existo, não tem nada pré-determinado. Então o homem se cria o tempo todo. E aí depois que ele se cria, aí sim eu posso dizer que formou uma essência. Então esta frase do Sartre vai ser profundamente importante para a gente compreender
a obra da Simone de Beauvoir. Assim, o Sartre compreendia que o homem era livre para se criar. Livre no sentido de que não existia nada pré-determinado, era ele que se produzia. E diante desta produção vinha a angústia da liberdade, daquele homem que não sabe como se criar, ele não sabe que caminho que ele vai seguir. Então é dentro dessa ordem também que se estabelece as escritas da Simone de Beauvoir na obra que nós veremos agora, denominada O Segundo Sexo. E essa obra ela possui 2 volumes, são 2 volumes bem densos, com muita informação, então precisa ter um fôlego para ler esses volumes, mas que traz várias reflexões extremamente importantes, principalmente em relação ao feminismo, sendo importante até hoje. O primeiro volume chama-se Fatos e Mitos. E qual é a intenção dela dentro desse primeiro volume? Desmistificar os fatos ou pressupostos, né? Que estão relacionados à vivência da mulher, a quem é a mulher, a essência feminina. Então aqui ela vai abordar vários aspectos, ela vai abordar vários tipos de conhecimento que tentam trazer uma certa essência para as mulheres, mas que nenhuma delas consegue justificar por que as mulheres se encontram numa condição de subordinação em relação aos homens. E no segundo volume, denominado A Experiência Vivida, é que ela vai demonstrar a vivência das mulheres, ou seja, como que essas mulheres construíram a sua existência, não somente a partir delas, né, mas a partir do que lhe foi dado. Que tipo de mulher a gente construiu a partir dessa experiência. Assim ela vai mostrar várias experiências de várias mulheres para a gente ter um pouquinho da dimensão do que seria a mulher hoje e por que esta mulher foi construída desta forma e não de outra forma. Então começamos aí com o primeiro volume da obra, que é o Fatos e Mitos. E logo que a gente abre o primeiro volume, a Simone de Beauvoir nos traz a epígrafe com a frase de 2 pensadores. Então a primeira frase é de um filósofo antigo, que é o Aristóteles, e ele diz assim: há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. E há um princípio mau que criou o caos, que criou as trevas e criou a mulher. Então observem esta frase que estava presente no pensamento grego que o Aristóteles traz para a gente. Só que lá embaixo ela traz outro pensador, que é um pensador renascentista chamado François Poulain de la Barre, que é um francês. E ele diz o seguinte: tudo que os homens escreveram até hoje sobre as mulheres deve ser suspeito, porque eles são a um só tempo juiz e parte. É por meio desta frase do Aristóteles que a gente pode identificar uma misoginia, um certo ódio à mulher. Ele está atacando as mulheres. E do outro lado tem o Poulain de la Barre defendendo as mulheres. É nesta polêmica que a Simone de Beauvoir pretende entrar no primeiro volume. E para isso, uma das coisas que ela faz é questionar alguns tipos de pensamento. Então, primeiro ela questiona a biologia, depois ela questiona o ponto de vista psicanalítico e depois ela questiona o ponto de vista materialista. Ao questionar a biologia, a Simone de Beauvoir não nega em momento algum que exista uma natureza feminina. Mas ela chega à conclusão que, embora exista uma natureza feminina diferente da natureza masculina, isso não é suficiente para explicar a causa da subordinação das mulheres na sociedade. Ou seja, isso não explica o fato de as mulheres permanecerem na vida doméstica, presas à vida privada, das mulheres permanecerem na imanência e não conseguirem transcender tal qual os homens, conseguirem se elevar por meio da cultura. Assim, para ela, a biologia não consegue dar conta de explicar o fato das mulheres serem consideradas inferiores aos homens ou de fato serem inferiores aos homens dentro da sociedade. Na segunda parte desse capítulo, denominado Ponto de Vista Psicanalítico, ela vai analisar todo aquele discurso do Freud e de um outro psicólogo chamado Adler a respeito das mulheres.
E ela também não chega a negar o Freud, só que ela compreende que todo aquele discurso do Freud, além de ser um discurso que parte do ponto de vista masculino para compreender a mulher, é um discurso dependente de um contexto histórico. Ou seja, se existe de fato ali um certo complexo de inferioridade feminino em relação aos homens, é porque ela se encontra dentro de um contexto que valoriza muito mais a virilidade do que a feminilidade. Então, por isso que existiria sim um certo complexo de inferioridade. Assim, ela não nega propriamente as teorias do Freud, mas ela tece diversas críticas dizendo que a verdade da psicanálise depende de um contexto histórico. E aí, na terceira parte, que é denominado do ponto de vista materialista, ela passa a questionar o Engels. E para ela, assim como Freud parte de um monismo psicanalítico, ou seja, ele parte de uma visão de mundo somente masculina, o Engels também parte de um monismo econômico, porque ele considera que a situação da mulher se dá devido somente à economia. E para Simone de Beauvoir, as relações entre homens e mulheres suplantam a economia. Independente da economia, a relação de homens e mulheres existe e ela está fora muitas vezes dessa economia. Ela existe na vida doméstica, ela existe em outros locais que não na economia. Então a primeira questão que a Simone de Beauvoir coloca é: o que é a feminilidade? Seria esta feminilidade secretada pelos ovários? Ou seja, é uma questão da biologia? Ou estaria a feminilidade presa ao fundo, congelada ao fundo de um céu platônico? Ou seja, existe uma essência da feminilidade, uma essência imutável, algo que caracteriza o que é ser feminino? E aí ela ainda diz: ou será que basta uma saia frufru para me identificar como mulher? Ou seja, será que o que nos faz mulher são as roupas que a gente usa, o fato de pintarmos as unhas, de usarmos salto alto? Eis que está a questão que ela tenta responder. A outra questão que ela nos traz: o que é ser mulher? E aí ela compreende que ser mulher é uma categoria que existe na sociedade, assim como ser homem. Mas não é como se existissem duas categorias diferentes, tipo uma categoria A e uma categoria B. É como se existisse uma categoria A e uma categoria não A. Entende a diferença? Ou seja, é como se existisse a categoria masculina como positiva e a categoria feminina como negativa. Compreendendo-se que ser mulher é ser um não homem. Então nós teríamos aí o homem compondo a categoria positiva e as mulheres compondo a categoria negativa. Mas o homem, além de ele compor a categoria do positivo, ele também compõe a categoria neutra. Porque quando a gente fala de ser humano, o que nos vem à cabeça é um homem. Aliás, na língua portuguesa, quando a gente fala os homens, a gente também está abrangendo muitas vezes as mulheres. Estamos nos referindo aos seres humanos. Ninguém fala mulheres se referindo a seres humanos. Nós usamos a palavra mulheres para se referir a uma singularidade da espécie humana. E por que o homem não constitui uma singularidade da espécie humana? É essa questão que ela vai se colocar. Assim, o homem é considerado o sujeito e a mulher é considerada o objeto. Porque, na verdade, a gente tem essa tendência. A gente se enxerga como sujeito e tudo aquilo que não é a gente é o diferente, é o não eu, é o negativo, é o objeto. Todo mundo tem essa tendência. Então, todas as vezes que a gente for buscar na filosofia ou em outros estudos, a gente vai encontrar essa visão masculina da mulher como sendo o outro, ou seja, como não sendo um homem. Por exemplo, como que o Aristóteles caracterizava a mulher? Para o Aristóteles não existiam dois tipos de sexo. Essa ideia de dois sexos ela é muito recente, ela só vem lá depois do advento da biologia. Então, como que se constituíam homens e mulheres? Só existe um sexo.
Mas quando o bebê está ali na barriga da mãe sendo gerado e ele recebe muito calor, ele consegue se desenvolver completamente e os seus órgãos saem para fora e ele se transforma em um menino. Se durante a gestação não houve calor suficiente, a mãe não recebeu calor suficiente, o feto se torna incompleto, os órgãos ficam para dentro e ele se torna uma menina. Ou seja, qual é o significado de mulher para Aristóteles? Exatamente um homem incompleto, um não homem, o negativo. Esse tipo de discurso também será possível de ser identificado contra os negros, contra os judeus, contra os proletários, só que existe uma pequena diferença. Normalmente, as pessoas enxergam o outro, a outra pessoa, como negativo, como não eu. E isso também vai acontecer com os negros quando enxergam os brancos, ou com os judeus quando enxergam os não-judeus, ou com os trabalhadores quando enxergam os patrões. Assim, existe uma reciprocidade nessa ideia de outro. Embora os homens brancos possuam uma hegemonia de pensamento e são eles que vão escrever sobre os negros, trazendo a ideia também do negro como outro, muitas vezes os negros não vão se enxergar como outro. Isso também vai ocorrer com os judeus e isso também vai ocorrer com os trabalhadores. E a Simone de Beauvoir diz, mas com as mulheres não tem essa reciprocidade, porque as próprias mulheres se enxergam como outro. Por que que as mulheres se enxergam como outro e nenhuma outra categoria consegue se enxergar assim? Por que que elas aceitam a própria submissão? Porque elas entendem que o homem é sujeito e elas é o objeto? Por que que elas compartilham dessa ideologia com os homens? E ela nos dá aí 3 tipos de resposta. Então, primeiramente, é porque as mulheres não possuiriam os meios concretos para se constituir como unidade, a partir disso se afirmar e aí então se opor, enxergar o outro, como negativo, como objeto. E por que que elas não possuem esses meios concretos? No caso dos judeus, a religião une os judeus. No caso dos trabalhadores, é o próprio trabalho, os problemas, as dificuldades que eles vão encontrar dentro do trabalho que fazem com que eles sintam a unidade trabalhadora e com que o patrão seja encarado como o outro, como o inessencial. No caso das mulheres, não tem como elas afirmarem essa unidade, não tem como elas se reunirem, porque elas estão dispersas entre os homens. Elas têm outros tipos de laços entre os homens. É muito diferente você pensar numa relação entre o trabalhador e o patrão e você pensar numa relação entre uma mulher e o marido, entre filha e pai, ou entre tia e sobrinho, ou entre tio e sobrinha. São relações muitas vezes familiares, o que dificulta o reconhecimento dessa unidade. A segunda resposta que ela dá é que as mulheres, elas não têm história, não existe um momento, um começo da onde teria começado a opressão feminina. Ela sempre esteve aí e ela está aí. E por fim, ela diz que muitas vezes é confortável ser o outro. Por quê? Pode até ter o lado ruim, ela fala o caminho de ser o outro pode constituir muitas vezes um caminho nefasto, porque você se sente estranho às suas próprias vontades, porque você não transcende, porque você não se constitui como sujeito. Mas, por outro lado, é um caminho fácil, porque não tem aquela angústia que a gente sente quando a gente tem liberdade. Aquilo já está dado, somos o objeto. Então, muitas vezes as mulheres se comprazem em ser o objeto. Então, muitas vezes os homens vão encontrar nas mulheres profundas cumplicidades durante a opressão. As mulheres vão aceitar este papel de outro ao lado dos homens, esse papel de inessencial perante o essencial que seria os homens. Mas aí tem uma outra questão que a Simone de Beauvoir coloca. Por que o mundo sempre pertenceu aos homens? E aí ela diz, a gente tem inúmeras justificativas tentando provar a inferioridade feminina para tentar justificar por que as mulheres nunca comandaram o mundo ou nunca dividiram o mundo igualmente entre os homens. No entanto, todas essas justificativas são para ser pensadas. A gente deve desconfiar dessas justificativas. Nenhuma é totalmente válida, porque essa justificativa foi feita a partir dos homens, ou seja, a partir de uma perspectiva masculina sobre o que é ser mulher.
então dá para desconfiar, né? Aqui a gente pode perceber que ela está formulando a ideia de androcentrismo, ou seja, pensar que o problema ali das mulheres está justamente porque os homens que construíram o mundo e eles construíram o mundo a partir da sua perspectiva, colocando um lugar para eles como sujeito, como essencial, e colocando um lugar para as mulheres como objeto, como inessencial. E o problema, às vezes, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, a Revolução Industrial, o movimento feminista aumenta muito, né? E a gente tem o movimento das operárias, as mulheres que saem na rua para protestar, para reivindicar por direitos. Se o feminismo, por um lado, está crescendo, a reação contra o feminismo também cresce. Isso é sempre na história. É só as mulheres reivindicarem seus direitos que aparece um monte de reação contra. Só que às vezes essa reação vem de forma um pouco mais sutil. Às vezes essa reação ela vem pelas ideias, pela ciência, pela filosofia e não somente pela violência. Porque a gente sabe que durante esses protestos, principalmente das operárias, as mulheres foram reprimidas violentamente. Mas precisava existir ali alguma ideologia que justificasse a inferioridade feminina. E durante a Revolução Industrial foi justamente a biologia, que era um conhecimento que estava se desenvolvendo cada vez mais, que veio para justificar a inferioridade feminina, trazendo a ideia de uma natureza inferior. Vale lembrar aqui que a biologia já usou-se diversas vezes de ideologia, né, de uma pseudociência, para provar a inferioridade do outro. Isso aconteceu também com os negros num período de que o racismo foi científico, tentou-se provar a inferioridade dos negros por meio da biologia. Na segunda parte dessa obra, a Simone de Beauvoir vai investigar a história. Então ela vai trazer a história da opressão feminina desde lá da antiguidade até os dias de hoje. E aí, nesse momento, ela coloca algumas questões até hoje atuais, como por exemplo, o salário ser menor, ou a legalidade ou não do aborto, a ideia da sexualidade feminina e por aí vai. Em nenhum momento ela vai defender ou não essas ideias, ela só vai colocar como elas foram tratadas de modo diferente durante a história. E na terceira parte ela fala sobre mitos, ou seja, como se deu uma simbolização, uma mistificação a respeito das mulheres por meio das lendas, por meio dos mitos e também por meio da literatura. E aí, para terminar a obra, ela escolhe alguns autores que utiliza esse simbolismo feminino, que normalmente inferioriza a mulher, e refuta esses autores. Aí ela termina a obra dizendo, ou melhor, admitindo, que as mulheres são de fato inferiores. Mas elas são inferiores não por uma questão de natureza ou por uma questão de essência, por uma questão de construção social. Foi-se construído uma existência feminina que fez com que ela fosse inferior. E aí cabe a pergunta, essa situação de inferioridade existe, mas resta-nos saber se ela vai de fato se perpetuar. Segunda parte da obra, experiências vividas. É aqui que eu já falei para vocês que ela vai mostrar como que a mulher vai se constituir, quais são as experiências que vai fazer com que a mulher seja assim e não de outra forma. E aí ela começa o texto dela dizendo assim: não se nasce mulher, torna-se. Uma frase muito famosa e muito polêmica, mas o que ela está dizendo com isso? Na primeira obra, ela já provou que não existe uma essência feminina. E o não se nasce mulher, mas torna-se é a mesma coisa que aquela frase lá do Sartre, que é a existência precede a essência. Ou seja, não existe uma essência feminina, então você já não nasce mulher, você vai se tornando por meios de práticas durante a sua existência. E aí ela vai colocar as experiências que as mulheres vivem normalmente, né? No caso mais tradicional, não todas, mas a grande maioria, a partir da infância. Então o primeiro capítulo dessa obra é denominado Formação, onde ela vai mostrando como que vai se formando a menina na infância, na sexualidade, durante todo esse período. A segunda parte se denomina Situação, em que ela vai descrever justamente qual é a situação feminina.
qual é a situação que a mulher casada se encontra, que é a prostituta e por aí vai. Gente, a obra é extremamente densa, assim, traz muitas reflexões, cartas, enfim, ela aborda muita coisa. Mas basicamente ela está mostrando como que essa mulher está se construindo. Veja que ela é uma existencialista. Então a primeira obra foi para provar, não existe essência. E agora, qual é a essência que a mulher está construindo aqui? Essa obra às vezes chega até mesmo a incomodar, porque é uma mulher que não tem muito para onde escapar. E ela vai realmente se construindo como alguém inferior, como alguém inessencial, como alguém que depende do homem. Em alguns momentos essa mulher vai tentar escapar e transcender. Então é na terceira parte que a Simone de Beauvoir vai mostrar como que essas mulheres buscam transcender. Só que tem um problema, essa transcendência termina sendo individual. As mulheres acreditam que elas sozinhas vão conseguir superar o machismo e conseguir transcender. E a Simone de Beauvoir entende que não. Ela entende que a transformação tem que ser mais profunda. Que se a gente não mudar essa estrutura androcêntrica toda pensada a partir de uma perspectiva feminina, de nenhuma forma as mulheres vão conseguir transcender, ainda que elas pensem que sim. E aí, como a gente está aqui construindo a existência da mulher, ela vai explicar como que cada mulher tenta transcender, né, de forma individual, e isso termina não dando certo. E ela vai para o último capítulo, que se chama Mulher Independente. Ou seja, aqui já é possível perceber que as mulheres foram mudando, né, que já está aparecendo uma certa luz quando a gente pensa na ideia de uma mulher independente que vai surgir. O que é esta mulher independente? É esta mulher que já adquiriu seus direitos, que agora pode votar e que principalmente agora pode trabalhar. E é por meio do trabalho que ela vai sair de casa, que ela vai conseguir um projeto, que ela vai conquistar outras coisas, que ela vai adentrar ao mundo da cultura e que finalmente ela conseguiria ser mais ou menos igual ao homem. Igual no sentido de que ela também estaria construindo a sua própria existência como sujeito. Então, supostamente, aquela mulher que não fica presa à casa, que não é dona de casa, que sai para fora para trabalhar, conquistaria finalmente a sua transcendência, se constituindo como sujeito. E a Simone de Beauvoir fala, só que não, isso não acontece. Porque, normalmente, a maior parte dos trabalhos, não só entre as mulheres, constituem exploração. Então, a maior parte das pessoas que trabalham são exploradas. E uma exploração não liberta ninguém, muito pelo contrário, termina aprendendo mais. E mais, ainda que as mulheres trabalhem, elas ainda não conseguiram se livrar do trabalho doméstico. E isso piora a condição de vida das mulheres. Porque se antes elas tinham o trabalho doméstico, agora elas têm, além do trabalho doméstico, o trabalho fora, constituindo então uma dupla jornada ou até mesmo uma tripla jornada se a gente for incluir aí a criação dos filhos. Além do que, o trabalho das mulheres não vão alcançar o mesmo sucesso que o trabalho dos homens alcança. Seja por preconceito, seja porque a vivência feminina não permite chegar a isso. Ela cita, por exemplo, o Kafka e o Van Gogh. Uma mulher não conseguiria chegar a ser um Kafka nem um Van Gogh. Por quê? Porque as experiências que são proporcionadas para elas são muito diferentes das experiências desses grandes artistas, escritores e pensadores. Então elas não conseguiriam transcender a tal ponto. E além de todo o preconceito que elas sofrem. Isso me lembra um pouquinho o livro da Virginia Woolf, chamado Um Teto Todo Seu, em que ela passa a imaginar a irmã do Shakespeare. Então ela imagina que existe uma irmã do Shakespeare e que tem exatamente os mesmos talentos que o Shakespeare. Só que o destino da irmã do Shakespeare não é tão feliz quanto a do Shakespeare, ela não alcança o mesmo sucesso, termina inclusive se suicidando, justamente pela questão do gênero. E a Simone de Beauvoir traz aqui essa mesma reflexão. Então, se os direitos não foram capazes de libertar na prática as mulheres, eles só ficaram na teoria, se o trabalho também não foi capaz de libertar as mulheres, de mudar a situação feminina, então qual seria a resposta? A Simone de Beauvoir diz que a gente tem que transformar a estrutura, que essa condição econômica modificada, que é onde as mulheres adentraram ao mundo do trabalho, não foi suficiente porque o mundo ainda é masculino, o mundo ainda é androcêntrico.
Então a única solução seria modificar a estrutura desse mundo, trazendo uma perspectiva feminina para o mundo. Ou seja, a mulher deixar de ser o outro. E também não significa que ela vá fazer do homem também um objeto. Mas o homem é um sujeito e a mulher também é um sujeito. E ela mesmo criar a sua existência. E não ser colonizada por ideias estranhas que são ideias do homem. E aí ela termina esta obra com uma poesia muito bonita de um poeta francês chamado Rimbaud. E este lindo poema vai aparecer aí na sua tela para a gente finalizar essa aula. Então diz o Rimbaud: os poetas serão, quando for abolida a servidão infinita da mulher, quando ela viver para ela e por ela, tendo a libertado o homem até agora abominável, ela será também poeta. A mulher encontrará o desconhecido. Divergirão dos nossos seus mundos de ideias? Ela descobrirá coisas estranhas, insondáveis, repugnantes, deliciosas. Nós a aceitaremos, nós a compreenderemos. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da obra da Simone de Beauvoir, que é isso. O primeiro volume consiste em tentar provar, e aí por meio de muitos argumentos, de uma literatura muito densa, de que não existe de fato uma essência feminina já pronta, já estabelecida. E o segundo, ela vai tentar mostrar a existência feminina, como que foi construída essa essência. E de fato essa essência se cristalizou, tornando a mulher inferior ao homem, mas mostrando que o que fez isso foi exatamente a existência. E a existência a gente pode mudar. E é essa a proposta da Simone de Beauvoir. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha dado um pouco de vontade para ler a obra, claro, para quem ainda não leu. E a gente se vê então no próximo vídeo. Beijos para vocês!